Amados irmãos e irmãs, convido você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículos de 7 a 11. Segunda Coríntios 4, de 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Vamos orar mais uma vez? Pai Celeste, obrigado pela leitura da Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração e nos leve, ó Pai, a conhecer e a compreender o papel da paixão de Cristo, da sua morte e ressurreição, no nosso dia a dia e no enfrentamento das dificuldades que temos passado. Oramos para que haja paz em nossos corações ao recebermos o sacrifício de Cristo Jesus como oferta do Senhor a nós e termos paz em nosso coração pela salvação obtida por aquele sacrifício. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o texto nos fala, versículo 10, que nós levamos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Como nós podemos, no dia de hoje, quando temos aqui uma mesa tão bem decorada, fazendo-nos lembrar aqui o vermelho do sangue de Cristo, fazendo-nos lembrar os elementos da ceia do Senhor, que é fundamentalmente a Páscoa que celebramos todas as vezes que partimos o pão e bebemos o cálice. Atrás de mim a cruz de Cristo, com uma sombra meio ali vermelha, né? Para lembrarmos desse domingo, o único domingo no calendário litúrgico da igreja cristã, que tem o vermelho como o símbolo. Qual a importância desse momento para a fé cristã? O momento da ressurreição de Cristo Jesus dos mortos, portanto, a Páscoa, a passagem salvadora de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Qual a importância disso nos momentos de dias tão difíceis que passamos? Em que a morte não é apenas a de Cristo que tem sido lembrada, mas mais de 320 mil mortes no Brasil. Uma morte em cada 4 pelo coronavírus acontece no Brasil. Nós estamos numa situação terrível, deplorável. Estamos no meio de uma situação que não esperávamos em momento algum que fosse pior do que
aquela que se apresentou no início da pandemia, quando nós falávamos com a boca cheia, né? Dizendo, nunca vimos coisa igual, estamos passando por uma situação que nunca percebemos antes. Há 100 anos atrás tivemos outra pandemia, quanto falamos disso aqui? Mas agora, mais uma vez, em nosso país, passamos por uma situação inédita e lamentavelmente destacada em todo esse contexto da pandemia. Mas estamos aqui celebrando, estamos aqui glorificando ao Senhor. Hoje pela manhã tivemos um culto extremamente alegre, com louvores, com a gratidão do nosso coração, celebrando ao Senhor pela ressurreição em Cristo Jesus. Como que essas duas coisas se ligam? Eu quero meditar com os irmãos sobre isso, lembrando que a nossa vida começa no domingo da ressurreição. A nossa vida diante de Deus, a nossa vida em Cristo, a nossa vida abundante, a nossa vida para Deus, a nossa vida, portanto, de verdade, começa no domingo da ressurreição, quando Jesus Cristo vence cabalmente a morte, ressuscita para uma nova vida, para cumprir tudo aquilo que havia sido prometido. Tragada foi a morte em sua vitória. E é por causa da ressurreição de Cristo que nós temos essa vida nele. E temos essa nova vida na qual nós podemos sempre celebrar. Dizer como salmista, no Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes, os necessitados, os pobres, aqueles que sofrem, ouvirão o meu louvor e se alegrarão no Senhor. Tudo começa com a ressurreição, porque é nela que os nossos olhos foram abertos. O texto que nós lemos fala sobre um tesouro que ele cita por um pronome, este tesouro. Que tesouro ele está dizendo? Obviamente, ele está falando acerca do que ele disse antes. E nós vamos ver no versículo imediatamente anterior, está dizendo que Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu a luz em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui, o apóstolo Paulo está mostrando o que Deus fez com todos os cristãos. Se você não é alguém em quem Deus operou essa cura da cegueira, para que você possa ver a luz e ter com ela o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, você ainda não é um cristão. Se você ainda não teve os seus olhos abertos, que antes estavam cegos para compreender que a Páscoa não é para a gente celebrar com ovos de chocolate, não é apenas uma data comercial, não é apenas uma data religiosa, mas é o dia em que os nossos olhos foram abertos para conhecermos o conhecimento de Deus, da glória de Deus na face do seu Filho. Se isso não aconteceu conosco, nós ainda não somos cristãos. Por que não? Porque todos nós estávamos, como no versículo 4, o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus, com letra minúscula, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, muitos aqui que estão nos ouvindo, ainda têm os seus olhos obscurecidos, cegados pelo Deus deste século. Para que eles não entendam que essa cor vermelha não é apenas uma bela toalha numa decoração de uma mesa, mas tem o símbolo do sangue do Filho de Deus derramado em oferta, em troca do nosso lugar na cruz, em oferta, em pagamento pelos nossos pecados.
Esse é o conhecimento da glória de Deus revelada no seu Filho, que está diante dos nossos olhos quando o Senhor opera essa maravilha em nossos corações, em nossos olhos, em nossa vida. Nós só podemos compreender a glória de Deus em Cristo Jesus, a sua salvação, quando Deus resplandece em nosso coração a luz para compreendermos essa salvação. Esse é o tesouro que o apóstolo Paulo diz. Porém, ele diz, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Que vasos de barro são esses? Um deles é o apóstolo Paulo. Ou seja, esse apóstolo, gigante da fé, mas aqui execrado pelo mundo, perseguido pelos romanos, fugindo de cidade em cidade, escolhendo açoites, como ele diz aqui no próprio texto de 2 Coríntios, ele fala no capítulo 1, nos versículos de 8 a 10, que ele chegou a desejar a própria morte, comparado ao tanto que ele estava sofrendo, no capítulo 1, versículo 8, quando ele diz que os irmãos não ignorassem a natureza da tribulação que sobreveio a eles quando eles estavam na Ásia. Veja, isso significa que Paulo era um vaso de barro. Ele fala ainda do seu sofrimento no capítulo 6, quando ele diz que ele recomenda a eles mesmos, os seus amigos que estavam na viagem missionária, como ministros de Deus, na muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias. E ele continua falando isso até o versículo 10. No capítulo 11, ele fala sobre os ministros de Cristo, falando daqueles que estavam incitando a igreja contra o ministério de Paulo. Veja que ele estava sendo perseguido, por isso ele diz que ele é um vaso de barro. Ele diz, eu ainda mais sou ministro, em trabalhos, muito mais, em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes, até morte por motivos naturais, de picada de serpente e assim por diante. Queridos, o apóstolo Paulo era um vaso de barro. No capítulo 12, no versículo 10, ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Aí ele diz, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essas são as credenciais de um apóstolo. Por isso ele diz que esse tesouro, que é ter os olhos abertos para a salvação, é colocado em vasos de barro, que é ele. E aí a gente pode parar para pensar aqui, como é que fica nós? Como é que ficamos nós, quando comparados ao apóstolo Paulo? Nós, que somos servos de Deus, que não temos nos dado tanto ao evangelho quanto o apóstolo, que deu nome ao nosso estado e à maior cidade do Brasil, quanto mais nós somos vasos de barro, né? Seja pelo sofrimento que passamos, seja pelo pouco que teríamos de importância no contexto da pregação do evangelho. Quanto mais nós também não seríamos esses vasos de barro. Agora, o interessante, eu lembro de uma das nossas meditações, Maurício, na oração da manhã, que dizia que qualquer cristão, o mais insignificante que seja, é exatamente igual a todos os demais cristãos que receberam totalmente a glória de Deus. Ou seja, não há diferença em termos de glória, nem de nós em relação a qualquer um outro, porque todos nós tivemos, como a gente lê no versículo 6, os nossos olhos abertos pelo poder de Deus, que Ele mesmo abriu os nossos olhos para o seu conhecimento e o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Somos privilegiados, todos nós recebemos esse tesouro, e esse tesouro é colocado em vasos de barro, que também somos nós. Não apenas o apóstolo Paulo, mas nós podemos colocar os nossos sofrimentos também como caracterização desses vasos de barro. Por que motivo nós recebemos tão grande salvação
E precisamos ser lembrados, por meio do sofrimento, por meio da pandemia, por meio do medo da perda do emprego, ou por meio da perda do emprego e da perda dos recursos para para dar conta da nossa vida. Por que será que essa glória que o Senhor nos deu enquanto estamos aqui não é uma glória que nos poupa o sofrimento? O motivo está aqui ainda no versículo 7. Porque para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós aqui da Igreja Presbiteriana das Nações, ou qualquer um dos servos de Deus ou servas de Deus que estão conosco aqui na transmissão, podem dizer que são alguma coisa quando comparados à excelência do poder de Deus que opera em nós. Sempre, minha irmã, nós precisamos lembrar que o poder é de Deus e não nosso. Por mais que sejamos pregadores do Evangelho, por mais que por intermédio do ministério da igreja, alguém abra o coração para Jesus e descubra que esse foi o dia mais maravilhoso da sua vida, e tem pela igreja um grande apreço, tem pelo pregador um grande apreço, tem pelo músico um grande apreço, nós precisamos lembrar que nem a igreja, nem o músico, nem o pregador são alguma coisa comparado ao poder de Deus que opera sobre o coração humano. Nós precisamos lembrar disso. Só que às vezes não lembramos. Às vezes nós queremos a glória para nós. Às vezes nós queremos dar uma volta na realidade do Evangelho e usufruir desses recursos para que eles sejam para nós, do poder, da fama, da honra, da riqueza, ou seja, do que for. Por causa disso, é que o apóstolo Paulo diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E porque somos atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos, é que nós lembramos que o poder é de Deus e não nosso, e que por causa do poder de Deus, nós recebemos a sustentação para não sermos, de forma alguma, angustiados, ou desanimados, ou desamparados, ou destruídos. Os versículos 8, 10, 8, 9, de 8 a 11, eles apresentam uma forma de comunicação muito interessante do apóstolo Paulo. Ele comunica pelo contrário, pela apresentação de contrários, ou por paralelismos, né? Ele faz 4 pares aqui de problemas que passamos, versículos 8 e 9, comparados àquilo que não passamos. Ou seja, não somos derrotados, somos perseguidos, mas não somos destruídos, somos atribulados, mas não somos angustiados. Para lembrar esses 2 elementos que ele fala no versículo 7, que é o elemento da grandeza, do tesouro e do vaso de barro. Queridos, nós não vamos viver uma vida cristã sadia se nós não lembrarmos das 2 coisas. Nós vamos sempre precisar lembrar que temos sim o tesouro do conhecimento da glória de Deus na pessoa de Cristo Jesus, e que nele somos mais que vencedores. Mas vamos precisar sempre lembrar que somos vasos de barro, sujeitos à tribulação, sujeitos a dores no nosso corpo, sujeitos a situações que nos fazem, como ao apóstolo Paulo, querer desistir, que nos fazem chorar amargamente, que nos fazem ser comparados a pessoas que são extremamente rejeitadas ou envergonhadas na sociedade. As 2 coisas acompanham a nossa vida.
O que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele fala atribulados, que em tudo somos atribulados? A ideia aqui é que somos prensados, somos amassados pelo sofrimento, é como se estivéssemos passando por um caminho estreito. E o curioso, quando ele fala que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, a palavra angustiados tem uma mesma raiz da palavra atribulados. E ela significa que nós, ao passarmos por essa compressão, por esse aperto, por essa pressão, nós não vamos ser restringidos ou derrotados. É assim, como se ele dissesse o seguinte: em tudo somos angustiados, mas não angustiados até o fim. Em tudo somos prensados, mas não ao ponto de sermos destruídos por essa prensa. Segundo, ele diz que em tudo somos perplexos. A ideia aqui é estar passando necessidade. A palavra aqui, aporel, significa ser deixado em necessidade, ficar constrangido por causa das necessidades, estar embaraçado, em dúvida, não saber que caminho tomar. E agora, o que eu faço? Essa é a ideia do perplexo. Mas ele diz que mesmo perplexo não somos desanimados, ou seja, não estamos totalmente destruídos, não estamos totalmente destituídos de recurso, não estamos em desespero. Estamos sem recursos, mas não totalmente, ainda temos algo que o Senhor reservou para nós. E aí nós podemos lembrar, amados irmãos e irmãs, da promessa que há na palavra de Deus, de que os santos do Senhor precisam ser suportados uns pelos outros, porque o Senhor não permite que os seus santos passem necessidade até esse ponto de desistir. O apóstolo Paulo diz que em tudo somos perseguidos. A ideia aqui é de alguém que está correndo do problema. É alguém que está correndo dos seus opressores. E ele fala isso de causa própria. A ideia da palavra aqui, dioco, significa que ele está como se estivesse correndo de um perigo iminente. Ele está tentando escapar ou de uma pessoa ou de alguma coisa. Ele diz, em tudo somos perseguidos. Quando ele fala mais para frente, no capítulo 7, quando ele diz que quando passou a Macedônia, nenhum alívio teve. Temores, angústias, por fora e por dentro. Então, a ideia do perseguido aqui é essa contínua situação de perigo da qual o apóstolo Paulo estava correndo. Porém, mesmo perseguido, ele diz que nós não somos desamparados, ou seja, largados em dificuldade, largados à nossa própria sorte. Por último, ele diz que em tudo somos abatidos, né? A ideia é alguém que é humilhado, lançado para baixo. Parece até o período de seminário, né? Período quando a gente vai fazer um sermão de prova e a gente tem lá a crítica do sermão, né? A gente é jogado lá no chão, né? Para usar aqui uma ilustração jocosa. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, em tudo somos abatidos, ou seja, lançados por terra, ou derrubados, ou colocados em um lugar inferior, mas não destruídos. Ou seja, ser derrotado ou sair do caminho. O sofrimento, ele não faz com que o cristão seja destruído ou tornado derrotado totalmente na sua dor. O apóstolo Paulo fala da prensa e da tribulação no início e fala da destruição no final.
E no meio disso tudo, há a promessa de lembrarmos que a riqueza ou o tesouro do Evangelho nos protege, ao ponto de não sermos derrotados pelo sofrimento, mas o fato de sermos vasos de barro nos lembra que vamos passar por essas situações difíceis. Terminando, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo nos mostra o motivo pelo qual nós passamos pelas duas coisas, pela alegria e pela esperança de suportarmos as tribulações, as perseguições, os abatimentos, a possibilidade de suportarmos tudo isso com vitória, com êxito, no sentido de não sermos derrotados por essas situações. O motivo é a morte de Cristo Jesus, vivida diariamente em nós. O apóstolo Paulo nos diz também nesse sentido de comparação, né? Ele diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Cristo se manifeste no nosso corpo. E depois ele diz, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O que significa é que a Páscoa, ou a morte de Cristo na cruz do Calvário, nos traz a lembrança de que fomos acolhidos pelo Senhor Jesus no nosso corpo. E que, primeiramente, nós morremos com Cristo Jesus, a morte que Ele morreu. Portanto, nós não rejeitamos nenhum sofrimento que vem sobre nós, porque já experimentamos isso com Cristo Jesus. O que o texto está nos dizendo é dito também em outros momentos na Bíblia Sagrada, dizendo que nós temos o privilégio de viver com Cristo, mas de também sofrer com Cristo. Quando nós passamos a angústia de ter que ir no hospital, todos os dias, numa determinada hora, para receber um boletim, cada dia de um médico, que passou para ver e dar esse relatório de um parente que está com Covid e que você não pode visitá-lo, ou que talvez esteja numa UTI, ou entubado, ou assim por diante. Essa angústia de você não poder se comunicar com o seu parente, nem com o olhar, e você tem que receber essa notícia diariamente, a cada 24 horas, quando elas vêm, e você voltar para casa e avisar a todos os seus familiares, você foi no hospital, mas você não viu, você não visitou. Essa angústia, essa dor pela ausência e pela falta de possibilidade de você estar junto, é uma dor que Cristo também suportou. E nós a suportamos na presença de Jesus, sabendo que Ele também foi abandonado, para que quando nós passássemos por essa experiência de abandono, nós passássemos na presença dEle, viva, ressurreta, real e consoladora em nossos corações. Por isso nós trazemos o morrer de Jesus em nosso corpo, em nossa experiência, em nosso dia a dia. Porque ao trazermos esse morrer de Cristo, vou dar outro exemplo aqui do morrer de Cristo. Quando nós passamos por dificuldades e por angústias profundas, para nos mantermos em santidade diante de Deus, porque às vezes é mais fácil a gente sair para roubar do que passar fome dentro de casa. Às vezes é mais fácil a gente sair de casa, a gente sair de casa e ir e constituir outra forma de buscar prazer, senão aquela de permanecer fiel no casamento. Por vezes, o pecado apresenta um caminho muito mais fácil e prazeroso do que aquele de nos mantermos fiéis a Cristo
e nos mantermos debaixo da vontade de Deus, sabendo que continuaremos a passar por situações que não gostaríamos de passar. Pois bem, ali a gente traz mais uma vez no corpo o morrer de Jesus. Porque lembramos que quando Jesus estava na cruz do Calvário, nós também estávamos lá, morrendo pelos nossos pecados. E morrendo para os pecados. E morrendo para que não mais tivéssemos que viver debaixo do jugo do pecado, ainda que esse pecado significasse o prazer. Ah, mas eu preciso de um alívio. Não, você não precisa. Você morreu para o pecado. Você morreu com Jesus. Você não precisa de ter uma outra vida. Uma vida em que você mesmo resolva o seu desejo de prestígio, o seu desejo de grandes realizações financeiras de forma ilícita. Porque você, cristão, você, cristã, morreu com Jesus e você traz a morte de Cristo no seu corpo. Mas há também o outro lado dessa morte, porque também a ressurreição de Cristo está no seu corpo, está no nosso corpo, e nós somos confortados por Cristo Jesus, sabendo que Ele está vivo e que Ele nos ajuda, que Ele caminha conosco, que Ele nos ama, que Ele nos sustenta, seja no hall do hospital, seja na decisão de amar o lar, seja na decisão de manter-se íntegro e dizer não para a corrupção. O viver de Cristo e o morrer de Cristo estão em nosso corpo. Nós somos convidados por essa luz que nos revelou o conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus, a viver em novidade de vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Como que a gente pode compreender isso de uma forma a orarmos ao Senhor e agradecermos pela Páscoa? Nós podemos orar ao Senhor agradecendo pela Páscoa, lembrando que Cristo Jesus nos trouxe essa transformação, meus irmãos. E nós podemos sim passar pelo sofrimento, glorificando ao Senhor. Nós podemos recusar o pecado, glorificando ao Senhor. Nós podemos nos colocar diante de Deus e pedir: Senhor, que a tua morte e a tua vida se manifestem igualmente em meus corações, de forma que eu não me entristeça e não seja derrotado por causa das dores e do sofrimento, e de forma que eu me alegre abundantemente com a nova vida que eu recebi de Cristo Jesus. Temos, porém, meus queridos irmãos, também nós, esse tesouro da vida em Cristo, da vida de quem é mais que vencedor por meio daquele que nos amou, colocada em vasos de barro, porque somos atribulados, mas não somos angustiados, não somos atribulados até desistir. Somos perplexos por causa da pobreza, por causa das necessidades, por causa das situações novas que se impõem de um abismo que chama outro abismo. Mas não somos desanimados, porque Deus reserva recursos para nós, para nos mantermos firmes. E Ele usa a própria igreja dele para fazer isso. Somos, sim, perseguidos. Estamos correndo em busca de uma vacina, estamos correndo do devorador de empregos, de falta de recursos, como se estivéssemos sendo o tempo todo perseguidos. Mas não somos desamparados. Nós recebemos do Senhor o cuidado sobre as nossas vidas. Muitas vezes nos vemos abatidos, mas não somos destruídos por esse abatimento. Porque a morte e a vida de Cristo Jesus estão em nosso dia a dia.
estão em nosso corpo, estão em nossa alma, estão no nosso viver diário, estão nos nossos relacionamentos, estão no nosso culto, estão na nossa vida, para a honra e glória do Senhor e para o nosso bem. Nós vivemos ligados à morte e à vida de Cristo Jesus em nossos corações. Que Ele nos abençoe e nos guarde e nos dê a compreensão do seu Evangelho, de forma a estarmos fortalecidos no meio das situações difíceis que passamos. Eu quero orar com você mais uma vez e pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, nesse dia em que nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus. Oremos. Pai amado, bendito, louvado e glorificado seja o teu santo e excelso nome. Nós bendizemos o Senhor por tão grande salvação que chegou até nós, porque os nossos olhos foram abertos e pudemos ver a luz e compreender a glória do Senhor na face de Cristo Jesus. E esse tesouro, ó Pai, é tão maravilhoso que não nos deixa ser derrotados pelo sofrimento. Embora ele faça parte da nossa vida, embora ele faça parte do nosso corpo, embora estejamos sujeitos às doenças, embora estejamos sujeitos ao desânimo, ao cansaço, à perseguição, à perplexidade, às necessidades, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, dirige-nos, sustenta-nos, de forma a lembrarmos que, se de um lado opera a morte de Cristo em nós, de outro também opera a vida. E também vivemos essa vida abundante. E também vivemos a vida do Filho de Deus, que ressuscitou e nós também ressuscitamos com Ele, para vivermos em novidade de vida. Louvado seja o Senhor por isso. Que o Senhor confirme, ó Pai, a tua obra em nossos corações, e que corações hoje que ouvem essa mensagem, abram-se para a salvação em Cristo Jesus. Que hoje seja um dia de salvação para aqueles que creem no seu nome, creem que o sacrifício de Cristo foi para si, foi para transformar-nos para uma vida debaixo do teu querer, debaixo da tua vontade. Toma completamente os nossos corações diante do Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, que a si mesmo se entregou e nos amou, sofrendo até a morte de cruz, e ressuscitou para a nossa salvação. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém.